Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amados. Nas cores de nossa farda, rebrilha a glória, cuja vitória em nosso valor se encerra toda a esperança que o povo alcança. Senhoras e senhores, aqui estamos nós, outra vez, com fogo à vontade. E o que não falta nesse país abençoado por Deus e bonito por natureza é fogo à vontade. Eu não canso de me surpreender a cada semana. Essa semana teve uma coisa fantástica, maravilhosa, incrível, inacreditável. Descobriram uma trama, né, fantástica. E está sendo espalhada aí aos quatro ventos desse patropi e que se constitui num verdadeiro absurdo sobre todos os pontos de vista. Em resumo, um dos segredos é que me parece que os nossos visitantes pseudo-comunistas, que nenhum mora em Cuba, mas quando vão lá visitar, fazer apologia, falar mal do Brasil, emprestar dinheiro, construir porto, né? Um porto enorme, ou fazer qualquer coisa desse tipo, eles são muito bem recebidos pelo grupo de governo, os donos de Cuba, realmente os donos de Cuba. E esses donos de Cuba proporcionam o que tem de bom e melhor em Cuba, tipo sexo infantil, tipo sexo grupal, tipo sexo de todos os tipos, natureza, etc. E com um detalhe fantástico que eu acho gravando para a posteridade. Parece que aconteceu isso com alguns dos nossos reverendíssimos, queridíssimos membros da elite brasileira dos três poderes, ou de um poder só, como dizem alguns, mas acredito eu que isso abranja outros poderes. Bom, de uma certa forma, consta que alguns desses vídeos foram trazidos e entregues na mão do presidente Bolsonaro, mostrando cenas fantásticas, incríveis, extraordinárias, pela criatividade dos personagens em relação àquelas tomadas de película. Uma coisa maravilhosa. E consta também que esses vídeos e essas coisas foram motivo de chantagem de um cidadão chamado Daniel, pseudônimo, né? Que todo mundo sabe quem é, né? Todo mundo sabe quem é. Daniel famoso, é um articulador importante, né? São dois articuladores que o PT e os comunistas aqui no país têm. São pessoas desqualificadas, mas que têm determinado nível de inteligência, coisa que é rara entre os membros dessa espécime. O José Dirceu e Fernando Henrique Cardoso. E esses dois elementos, péssimos elementos por natureza, se seriam os articuladores, ou exploradores, ou os mentores. Não se sabe exatamente nem se isso é verdade. Mas parece que o presidente fez uma leve menção sobre este fato em algum momento. Eu tenho certeza que assim que for oportuno, tiver realmente comprovado, etc., isso será veiculado, colocado à tona, com o objetivo de se estabelecer alguns níveis dentro da total imoralidade que nós vivemos, da imoralidade pessoal, funcional e etc., e que vem à tona para a gente poder limpar um pouquinho a área, porque a área realmente não está nada limpa, como diria um certo comentarista de futebol. Bem, então, estava dizendo eu que cada semana tem uma novidade, tem uma coisa terrível, tem uma coisa absurda acontecendo. E eu não quero me tornar um cara chato, mas caramba, nós vamos aturar isso até quando?
Todo mundo sabe, só não sabe quem não quer. Quem é de esquerda, quem é corrupto, quem não sabe porque não quer saber. E os que não são, que sabem, e nada acontece. Nada acontece. O que era para acontecer? Era para acontecer um não. Não pode acontecer isso, isso é um absurdo, vamos reagir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não pode acontecer. E o pior que está acontecendo, vem acontecendo já há muito tempo e continua acontecendo. Continua acontecendo. Eu estava filosofando essa semana, nós temos um grupo de estudos muito interessante e que existem as mais diversificadas opiniões e disciplina, não há choque. Há sempre conversas sadias e que apontam para a proposta de resultados muito interessantes. Dizia eu nessa reunião, navegando nos mares que eu conheço um pouco, que estamos vivendo uma época de opressão profunda, muito pesada. Nós somos reféns de governos municipais, estaduais e federais, e que não cumprem as leis. Não cumprem as leis. Ora, se as leis são ruins, vamos mudar as leis. Agora, o que nós não podemos é ter leis que não são cumpridas, né? Absolutamente, e ao mesmo tempo não são questionadas as leis péssimas. Não há nenhuma, como é que se diz, reação. Nada acontece, como se nada houvesse. Eu estava fazendo um exemplo assim muito simplório, muito simples, de que é profundamente cruel, desumano, incompetente, burro, estúpido, ignorante o descaso dos governantes pela população. Pela população toda, independente do partido, da cor, do tipo. Descasos total, total. Desrespeito total. É um povo que é achincalhado pelos governantes em todos os níveis. Ah, isso aí é um exagero seu, isso não acontece. Democracia é assim mesmo? Não. Democracia não é assim, não. Democracia, até por acaso, quer dizer que é o governo pelo povo, o governo do povo. E que o povo está distante disso. É claro que nós sabemos que não podemos pegar toda a população e botar para governar. Alguém tem que ser representante, alguém tem que tomar conta de alguma coisa. Isso aí é natural. Isso é o normal. Isso é até uma democracia. Mas essa democracia não pode esquecer aqueles poucos que estão no governo, fazem parte da cúpula do governo, que não chegam a 1.000. Não chega a 1.000, a cúpula não chega a 1.000. São 500 senadores ou deputados, 600, mais 11 do STF, mais não sei quantos do STJ, mais alguém do Tribunal Superior Eleitoral, mais governo federal, mas são os pais da pátria, são poucos. E, no entanto, 210 milhões são diariamente trucidados de uma forma ou de outra. Vou citar aqui essa falta de cuidado, como é que ela é criminosa. Criminosa. A falta de cuidado dos nossos gestores, em qualquer nível, estadual, municipal, federal, é criminosa. Quer ver um exemplo simples? Olha só. Vamos falar do Exército. Você pega um soldado, traz da casa dele, com 18 anos, faz exame de saúde, exame psicotécnico, exame de aptidão, exame disso, e incorpora esse rapaz nas fileiras das Forças Armadas. Ora, quando você incorpora um soldado, você está preparando o homem para o combate. Ah, mas nós não temos guerra. Temos guerra, sim. Temos guerra todo dia. A mais importante dessas é que eu digo para todo mundo, olha, nós temos um exército forte, poderoso, bem montado, bem organizado, bem estruturado, bem competente, e se você entrar, você terá uma chance boa de não levar. Então, o fator de uma força armada bem preparada é da dissuasão. Se você quer uma guerra, se você quer a paz, prepara-te para a guerra. É um fator. Veja só se o americano vai chutar o traseiro da China, a China vai chutar o traseiro da Rússia. Esses são países que os seus poderios militares impõem a segurança da nação como um todo. Antes de jogar uma bomba atômica em alguém, o cara vai pensar 10 vezes, porque ele vai jogar uma, vai levar 2 na cabeça, ou mais. Então, quando se pega um jovem, se bota dentro de uma força armada e se adestra esse homem, se faz um investimento de muitos milhares de reais. Muitos milhares. Eu, particularmente, sou totalmente contra esse recrutamento de 1 ano para se formar exército com recruta.
eu teria um exército até menor, mas totalmente profissional. E os recrutas seriam formados em unidades à parte, com pouco tempo de duração, 3 meses, em rodízios de grupos de 50 mil, de 60 mil ou 100 mil, mas muito mais em conta. As unidades recebem os recrutas e formam, passam o ano dando instrução, para quando eles ficarem prontos já no final do ano, eles vão embora. Aí até chegar novo grupo, aí tem um esperto que diz assim, mas se tiver uma necessidade, a gente chama esses recrutas de volta. Esses que saíram, é uma teoria maravilhosa. Só que esses recrutas, eles custam muito caro, porque se gasta muita munição, muito combustível, muito remédio, muitas horas de trabalho, muito equipamento de instrução. É um dispêndio, e muito grande, que se revertesse para profissionais, você faria isso uma vez e um aprimoramento anual e teria uma tropa pronta para ser empregada. Será que não aprendemos nada com as Malvinas, onde somente os elementos que eram profissionais souberam reagir à altura dos ingleses, que os recrutas, 10 mil recrutas contra 2 mil profissionais ingleses perderam a guerra? Será que nós não vamos aprender nada? Bom, mas isso tudo é ilação, é só um sonho que dificilmente vai acontecer se mantiver determinados parâmetros de inteligência reinante. No que eu não poderei fazer nada para modificar, a menos que eu tivesse o poder divino de jogar um raio. Como eu não tenho, vai ficar por enquanto por assim mesmo. Mas eu falava do seguinte, da irresponsabilidade, ignorância e estupidez dos nossos governantes em todos os níveis. E dizia eu, voltando à vaca fria, você pegar um soldado, treina, etc. Agora, quer saber uma coisa engraçada? E que eu digo que é o ponto da questão? Você faz um enxoval para o soldado, você dá farda disso, farda daquilo, coturno, dá um bom sapato para ele, com um bom couro, um uniforme cada vez mais sofisticado, mais camuflado, menos sensível a temperaturas, a água, você faz tudo. Dá um fuzil para o cara super moderno, uma munição excelente, dá um capacete balístico realmente bom, faz um monte de coisa boa. E no enxoval vem um item chamado meias. Aí você pega o soldado e dá para ele uma meia de 5ª categoria vagabunda e manda ele para uma frente de combate qualquer. Qualquer uma. Essa meia se rompe e começa a machucar o pé do soldado. Ora, uma das características do militar é caminhar. Nós somos motorizados, nós somos mecanizados, nós somos blindados, mas todos nós caminhamos muito. Tanto que em qualquer arma, serviço, se faz marchas de 8, 12, 24, 32, até 56 quilômetros de marcha. É treinamento, adestramento. E um pé ferido não consegue carregar a mochila, disparar um fuzil, entender o que está acontecendo, porque a dor, o incômodo, é terrível. É terrível. Então, é a mesma coisa que você comprar um avião de 100 milhões de dólares e não ter cuidado com o combustível que você vai usar, deixar entrar água, o motor vai falhar, como já aconteceu por aí, o mundo afora. E você vai jogar 100 milhões de dólares no chão. Ora, que eu estou dizendo isso aqui, que não é uma bobagem, eu estou dizendo isso que a pessoa, nós cidadãos, nós necessitamos de muito pouca coisa, de muito pouco cuidado para nos fazer participantes de uma nação feliz. Coisa que nós não somos hoje, uma nação feliz. Nós não somos uma nação feliz porque nos faltam determinados cuidados por parte dos governantes. Um dos cuidados grandes são os impostos. Esses impostos, eu tenho falado sempre sobre isso, são extorsivos. São extorsivos. Eu li ontem um débil mental, um retardado, botou uma publicação na internet dizendo o seguinte: a nação brasileira gastou 110 bilhões de reais com pensões para os filhos dos militares. Esse retardado, idiota, débil mental, incompetente, burro, etc., se esqueceu que se você pagar, veja bem, 10 mil reais para cada pensionista, os 110 bilhões vai mostrar que nós temos tantas pensionistas quanto são a população do país. Mas o mais absurdo não é isso. Esse idiota, retardado, etc., ele se esquece que a nação não gasta 1 centavo com os pensionistas das Forças Armadas. Aí o nego vai dizer assim, maluco é você. Não, eu não sou maluco.
malucos, são vocês que falam isso. Por quê? Nós, quando entramos no exército, tenhamos ou não tenhamos filhos, esposas, filhos ou ninguém, nós pagamos 9% do nosso soldo mensalmente em função disso aí, desde que entramos aos 18 anos, aos 16 anos, aos 17 anos nas Forças Armadas. E o que é mais curioso, nós, por exemplo, estamos com 70 anos, pagando isso há 60 anos e pagando ainda. Não há suspensão disso. Temos filhas, vamos receber um dia? Tá, vamos morrer com que idade? 70, 80? E elas vão usufruir isso o quê? 10, 20? Então paguei 70 anos para pagar elas 10 anos? Essa conta, ela não fecha. E outra coisa, esses 110 milhões saem do nosso bolso. Você recebe um soldo baixo, um soldo pequeno, ainda retira um percentual elevado para pensão militar. E aí, agora o civil é engraçado. Quando ele desconta os 10% dele do INSS, ou seja lá quanto for, ou 8%, no caso dos domésticos, que é um absurdo, que o patrão paga mais 12% para ele, né? Quando ele se aposenta, quando ele morre, a mulher recebe uma pensão também. E ninguém fala dessa pensão, que não é paga nem pelo usuário, pelo civil, mas nós pagamos integralmente a nossa. Não há participação da nação nesse dinheiro, porque o bolo é tão grande que cobre todas as despesas e sobra. E ninguém fala nada. É como o Fundo de Saúde do Exército, como falei outro dia na minha live. Então, vejam só, estou mencionando isso para vocês saberem que as mentiras estruturais estão aí. A falta de cuidado com as pessoas estão aí. Estamos vivendo uma crise de insegurança jurídica como nunca se viu nesse país. O que é insegurança jurídica? É quando as leis são péssimas, quando as decisões judiciais são péssimas e não há solução nem por parte dos legisladores, nem por parte de quem devia dizer não a essa desgraça que é a insegurança jurídica. Isso é tão grave, que mostra que elementos do STF não têm conhecimento da Constituição, o que eles são regiamente pagos para conhecerem e fazem aquela bobagem de pedir satisfação ao Exército porque que não puniu o general. Entre outras 1000 besteiras que eu posso citar aqui. Quer dizer, incompetência bem remunerada é por aí. É por aí. E não estamos questionando se comem camarão, se comem o que tem de vinho do bom e do melhor. Não estamos questionando se trabalham muito pouco, se estão a 60 dias de férias por ano, se ganham um monte de vantagens em cima disso tudo, auxílio creche. Isso é o judiciário e é o legislativo. O mais enxuto ainda é o executivo. Ainda é, por incrível que pareça. Apesar de diariamente apedrejado pelos outros dois riquíssimos. Pobre é assim mesmo. Acho que eles estão achando que pobre tem que levar a pedrada. Então, o executivo, hoje em dia, só para vocês registrarem um general de exército, após 45 anos de serviço, o soldo líquido dele, descontado, pensão militar, fundo de saúde, tudo que tem que ser descontado, é inferior ao que um garoto de 21 anos, muito estudioso, filhinho do pai e da mãe, gente da melhor qualidade, e que se esforçou muito, que se tornou auditor da Receita Federal, recebe no seu primeiro ano de vida. Ele ganha mais do que os 19, 20 mil reais, e um general de 4 estrelas tem como soldo líquido. Não adianta essa bobagem de falar que ganham 30, 40 mil, o governo come 30%, 35%. Aí vem outro e diz assim, porque a média dos impostos é 31%. Vem cá, será que os nossos mandatários acham que todos nós somos retardados, não somos cegos, não temos capacidade de avaliação? A gente sabe o que sai do bolso. A gente sabe do que sai do bolso. Todo mês, todo dia e toda hora. Então, voltando à vaca fria, dizia eu, que os governantes não têm um pingo de cuidado com os governados. E o mais curioso é que os governados não reagem. É isso que eu fico extremamente admirado. Não há reação para essa espoliação. Eu li hoje, estarrecido, uma mentira oficial, que o presidente devia tomar alguma medida, fazer alguma coisa para que isso não acontecesse. E, no entanto, nada acontece. Sabe aquelas coisas de desculpa cretina?
Petrobras anunciou reajuste nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, acumulando alta de 50% em 2021. Isso é coisa de bandido. Isso é coisa de bandido. Isso é coisa de bandido. Petrobras informou que a variação decorre da aplicação das fórmulas negociadas nos contratos de fornecimento que vinculam o preço à cotação do petróleo e a taxa de câmbio nos meses de abril, maio e junho. Caramba, abril, maio e junho teve um monte de aumento, fora qualquer coisa. E outra coisa, por que nós temos que botar nossas ações da Petrobras em commodities? Para o preço internacional influenciar na gasolina que eu produzo aqui, no óleo que eu produzo aqui. Por que esse governo não é sério? Diz o seguinte, tira essa porcaria da Bolsa de Nova York. E vamos fazer com que o povo que está motorizado num país totalmente dependente da gasolina, totalmente dependente, porque o álcool é uma balela, já foi bom e hoje é uma mentira, tanto que é mentira que de 1 litro de gasolina, 25% é o álcool, tudo produzido aqui, mas o preço incide sobre esse litro de tudo. Então, na gasolina que tem 75% de gasolina, mais 25% de álcool, você está pagando tudo isso como um preço internacional. Eu fico estarrecido de ver que todo mundo justifica e aceita isso. Agora, quando a Petrobras roubou o que queria durante os tempos dos vermelhos no poder, ninguém falou nada. E agora que não tem isso, nós estamos pagando 50%. Ano passado foi mais tanto. A gasolina subiu 100% em 3 anos. Para cobrir rombos da Petrobras, que não tinha estrutura. Agora, vamos perguntar o seguinte, eu vou pesquisar e vou botar aqui, quanto ganha um membro da comissão, tem uma comissão de administração da Petrobras, quanto ganha um diretor da Petrobras? Porque existem coisas que são legais, mas são amorais. Salários, por exemplo, amorais. Você paga R$ 1.100 chorado para um aposentado, e, no entanto, você não tem pudor para pagar 30, 40, 50 mil com os benefícios para determinados agentes de governo, dentre os quais se destaca o judiciário e o legislativo. Não tem pudor, não há problema, tudo é normal, se justifica, beleza. Agora, tem um ranço de aumentar R$100. A inflação. A inflação não existe, eu fiz uma tabela. Se subiu 100%, vale 0,2%. A inflação maravilhosa, deu 5,5%. Eu não vi nada de produto subir 5,5%. Nada. Tudo subiu 50, 70, 80, 90, 100. Outra coisa, que raio de país é esse? Que coisa hedionda que estabelece uma matriz de transportes de rodoviário e cobra $1,50 por 1 litro de combustível, que não é 1 litro, são 750 ml, que o resto é álcool, produzido aqui. E tudo isso viceja pacificamente e mansamente. E eu fico perguntando para mim como é que um presidente, um governador, um prefeito conseguem botar a cabeça no travesseiro e dormir. Esse é um dos muitos desmandos. Ah, tá falando mal do Bolsonaro? Não, não estou falando mal do Bolsonaro, não. O Bolsonaro, mesmo que timidamente, porque a massa e a estrutura, até para modificar isso, é tão pesada. Quer ver como é que é pesado? Aqui na minha cidade, o imposto, o IPTU, subiu 400% por conta de um prefeito corrupto, canalha, ladrão e safado. E em 4 anos ele subiu 400% o IPTU. Aí o Ministério Público veio em cima, a população foi em cima, todo mundo reagiu, teve um TAC, é um termo de ajustamento de conduta, e continuou alto, e a atual prefeita tentou, assim que assumiu, diminuir essa aberração, não pode, porque tem um dispositivo legal que diz que ela não pode diminuir esse imposto. Que país é esse, meu povo? Ele não é governado para cada cidadão, ou ele é governado somente para arrecadação? Será que quem manda aqui são os arrecadadores? Vamos ter que chamar o Zorro para poder tirar o saco de moeda desse povo e devolver para o povo? Caramba, não dá para acreditar. Mas isso que eu estou mencionando aqui é filigrana, isso aqui é detalhe. Mas se você for a fundo, comércio, indústria, colégio, prestação de serviço, por que nós não somos a maior nação do mundo? Se nós temos tudo que as outras não têm, como é que o Japão pequenininho, todo em terreno rochoso, montanhoso, cercado de mar, uma ilha,
consegue ser a terceira potência mundial. A Alemanha, brigando por espaço, não tem uma gota de combustível, de petróleo. Nós somos autossuficientes e pagamos o preço quase mais caro do mundo, mas vendemos para o Paraguai por R$ 1,53 o litro, o que é uma bofetada na cara de cada cidadão brasileiro. E não há reação. Ninguém diz nada. Será que aquela teoria de que cada povo tem o governo que merece é uma realidade incontestável? E outra coisa, como é que se vive com R$ 1.100 hoje? Como é que se vive com esse recurso? Ah, porque o cofre do governo, vamos dizer que a arrecadação nossa seja R$ 1 trilhão. 520 bilhões são para pagar a dívida externa e amortização da dívida, dos juros e alguns pedaços da dívida. Sabe o que o Lula fez? O Lula tinha dívidas a 4%, 5% ao ano. Aí pegou um dinheiro emprestado a 17%, 16, 17%, e pagou essa dívida que tinha de 4,5% por 5%. Só que acumulou um valor 4 vezes mais caro de juros. Aí, naquela época, anunciou, o governo Lula pagou as dívidas externas do Brasil. Mentira! E ninguém falou nada. O que ele fez, na realidade, pegou dinheiro emprestado a 16 para pagar dinheiro emprestado a 4 e liquidou. E a dívida de 16, quem está pagando somos nós, que não temos nada para se fazer e resolver, e estamos jogando 520 bilhões por ano na mão de alguém. Só isso. Só isso. Agora, tá bem. E agora? Vamos passar a vida inteira nessa situação? Faltando tudo em tudo que é lugar? E cada governador, cada prefeito, cada um fazendo o que quer? Ora, se nós temos uma matriz de transporte rodoviário, o combustível tinha que ser barato, para tudo ser barato. A mercadoria que circula, tudo que circula de riqueza no país, 90% é a base de rodovias. O que é uma estupidez sem fim, porque é um país continental como o nosso, é lógico que tinha que ser ferrovia e cabotagem. E nós estamos vivendo esse espectro desastroso até hoje e sem perspectiva. E por que eu estou aqui falando sobre isso? É porque nós temos agora uma perspectiva, que é um governo honesto. Eu não sei se eles ouvem, alguém ouve o que eu digo, a gente não sabe o poder de alcance da internet. Mas eu gostaria muito de que eu ouvisse um dia, não precisa fazer nada comigo, é só meditar. Será que esse camarada tem algum sentido o que ele está dizendo? Será que a gente pode fazer alguma coisa por esse povo tão sofrido? E eu não vou falar nem de aspecto moral, o país está numa decadência moral brutal. Brutal, nós estamos discutindo sexo de magistrado na internet, como se isso fosse uma normalidade. Coisas totalmente sem pé nem cabeça, e nada se resolve. Nós perdemos a capacidade de nos indignar com o que estamos vivenciando. Indignar. Ninguém sabe mais o que é essa palavra. Indignar, antigamente, quando nós tínhamos vergonha na cara, segundo mamãe e vovó, vergonha na cara, a gente se sentia constrangido, mal se sentia ruborizado de ver determinadas situações. Hoje nós estamos valorizando a menina que faz uma tatuagem nas partes íntimas, estamos valorizando pornografia, estamos valorizando o que não presta, e tudo que presta virou errado. Total inversão de valores, total inversão de tudo. E todos aqueles que se manifestam pelo que é certo, eu não estou dizendo que todo mundo é perfeito, não, perfeito só Jesus, só Deus. Perfeição só encontro na grande espiritualidade. Esses são perfeitos. Nós não. É claro. Agora, é o tal negócio, nós temos que ter uma quantidade de imperfeição que seja suportável. Eu acho que a quantidade atual de imperfeição está insuportável. Insuportável. Nos falta tudo. Falta moral, falta vergonha na cara, falta atitude, falta projeto, falta dinheiro, falta piedade, falta tudo. Falta tudo. Todos os princípios atuais estão totalmente fora do eixo, desatualizado. Uma Constituição que de forma nenhuma atende à necessidade da pátria. Pátria, você só se lembra ainda do que é isso? Nação.
O que temos que esperar? O que podemos fazer? Qual é a solução? Qual é a solução? Tem solução, é claro que tem solução. Agora, não podemos ficar na inércia. Quem nós? Nós todos, os governantes, sérios, honestos e competentes, é a população. Essas big manifestações que o Bolsonaro tem levado aí, nego sentando pau, de motocicleta, de barco, de avião, não importa. Isso aí é uma clara demonstração de pessoas que estão participando e estão gastando dinheiro para isso. Tem um agora que vai ser aqui em Teresópolis, uma manifestação, uma mega carreata. Então já tem ônibus contratado, tem almoço pago, tem isso. Quer dizer, há uma estrutura montada, cada um não ganha mortadela, não ganha dinheiro, não ganha pão, não ganha participação, tira do bolso para dizer assim, nós estamos aqui. E será que ninguém vê isso? Será que ficamos a sabor da Rede Globo, que conta cada 1.000 por um? Ah, só teve 15 mil, não tinha 15 milhões, por exemplo. Nós vivemos ao sabor desses totalmente desqualificados que estão por aí, formando opinião, né? Formando opinião. E não há reação contra as leis. Cadê esse Congresso? Se pegar o Congresso e botar no pau da goiaba, 90%, 80% é de cara totalmente desqualificado. Moral, estrutural, criminal, o diabo. É uma quantidade enorme de pessoas. E agora me parece que o próprio Congresso votou uma lei que acaba com a lei da ficha suja, que nunca funcionou direito. E agora qualquer ficha suja já pode se candidatar a qualquer cargo eletivo. Outra coisa, a gente elege prefeitos, vereadores que desconhecem coisas primárias, não sabe mal assinar o nome. Aí vai dar para ele 30 assessores para ele fazer rachadinha depois? E vai dizer que ele é um criminoso porque fez rachadinha? Por que a gente não aproveita o escândalo das rachadinhas e acaba com isso e bota 1 ou 2 assessores que o governo agradece? Procura o Google. Vamos procurar o Google. Assessoria barata. Tem tudo, responde tudo. E assim vivemos nós. Quer ver uma besteira que circula por aí? Por que eu tenho que ter um hospital federal, municipal, estadual na mesma cidade, fazendo a mesma coisa? Não é possível que ninguém no SUS tenha bolado um dia que seria interessante o município, como faz com as polícias, outro problema, que faz com as polícias, uma polícia municipal, uma estadual e uma federal, cada uma com suas atribuições definidas. Podia fazer isso na saúde, ia sair muito mais barato e muito melhor. Aí o governo federal joga um monte de dinheiro no município, não controla porcaria nenhuma, o nego rouba o que quer. Aí começa a primeira questão. Esse dinheiro que foi roubado é do município, é do estado ou é federal? Até se chegar a essa conclusão, já se passou 2, 3, 4 anos e os ladrões estão morrendo de rir. Não de outra coisa, de rir. Aí você chama o Ministério Público Estadual, chama o Ministério Público Federal, chama a Polícia Federal, chama o GAECO, a DRACO, e no final não se apura nada, porque é tudo mal arrumado. É tudo indefinido. É tudo pouco. E para a parte de educação, a mesma coisa. A mesma coisa. O governo federal banca com bilhões de reais a educação para o cara roubar a merenda. O prefeito e a sua equipe roubam a merenda. Roubam o material escolar. E fica por isso mesmo. Qual desse dinheiro estadual, municipal, federal? Por que não se define as responsabilidades? Por que não existe um curso de preparação para candidatos a cargos políticos? Ensinar o cara pelo menos o que é uma prestação de contas, o que é um elemento de despesa, o que é um ordenador de despesa. Ninguém está aí para saber, por isso que essas porcarias acontecem. Outro dia eu fui, essa atual prefeita de Iguape, pela primeira vez em muitos anos, está botando as contas no portal da transparência. Aí você começa a observar coisas que demonstram não roubo, mas falta de conhecimento da estrutura de trabalho de uma administração de prefeitura. Pedidos que não são condizentes com o fim que se destina. Roubo? Não acredito. Desta vez até não acredito, mas acredito em competência. Acredito em competência. Eu vi, busquei muita coisa ali. Está aparecendo o prefeito anterior que alugou num ano 16 milhões de reais num orçamento de 100 e pouco, máquinas e equipamentos que nunca circularam na cidade, nunca fizeram 1 quilômetro de asfalto.
cidade totalmente acabada. Quer ver coisa burra, que é simples, que parece a meia do pé do soldado? Quebra-mola. Eu estava andando outro dia, mostrei para um funcionário da prefeitura graduado. Para com essa palhaçada de quebra-mola. Porque as motocicletas, se vêm a 70, quando a velocidade prevista é 40, ele passa a 70. Ele só levanta um pouquinho e a moto fica embaixo. O carro, por sua vez, passa, mas esse quebra-mola não é iluminado à noite, não tem cor fosforescente, tiver com neblina chovendo, o cara vai arrebentar o carro naquilo ali. E são centenas deles. Acho que quebra-mola hoje é sinal de poder, é sinal de fiscalização? Não é. Não é. Outra coisa, pardal. Bolsonaro está totalmente certo. Esses panaus são cretinos, safados, desonestos, ganha-pão, coisa de calhorda. Por quê? Não tem nenhuma finalidade. Hoje um carro vai de 40, 50 por hora a 80 em 3 segundos, 4 segundos. O que adianta você parar? Agora, o que interessa pardal na curva, pardal na descida, pardal não sei aonde, a não ser mero criador. E outra coisa, a estrutura não suporta. Você faz Teve um lance aqui em Guapimirim, de um pardal que foi colocado estupidamente pela concessionária e pelo DNR, na 116, sabe por que tinha um pardal? Para evitar que a empresa concessionária construísse uma passagem subterrânea ou um viaduto. Ou um viaduto por cima, uma passarela. Aí então botaram em frente a uma escola, botaram um pardal de 50 e colocaram umas taxas de R$15 pintadas no chão, para cuidado, diminua a velocidade. Aí os bandidos, que também a segurança pública não existe, como não existe fiscalização para isso, começou a assaltar o pessoal a 30, 40 por hora naquele ponto. Chegou a um tal nível que o pessoal já não respeitava o pardal, passava correndo. Aí a Polícia Federal começou a emitir multas para isso, porque o cara não respeitava. Mas não tiraram o pardal, que era motivo de assalto. Aí um juiz, com bom senso, inteligência, não é comum um juiz desse padrão, o cara mandou tirar a porcaria do pardal. E as multas que foram aplicadas no período de primeiro assalto e de último assalto? Os assaltos acabaram. Não tira as multas. Não, de jeito nenhum. Mas eu estava sendo assaltado e corri. Não, você está errado, vamos ter que pagar a multa primeiro. Aí você entra na Justiça Federal, de pequenas causas, espera 2 anos para dar uma solução. E não vai dar. Aí você pega, por exemplo, aconteceu comigo esse lance. Aí eu fiz uma defesa, a própria Polícia Federal, que para mim é um dos eixos mais incompetentes e mal intencionados desse país, todo mundo adora, mas não é verdade. Sabe qual foi a resposta da supervisora que analisou o problema? Você pode provar que foi assaltado? Aí eu respondi, não, eu vou pegar os furos de bala no meu carro e levar para você ver. Isso é resposta para negar uma coisa básica, simples, notória, publicada nos jornais, que as pessoas estavam sendo assaltadas naquela hora? E, no entanto, a resposta da Superintendência da Polícia Federal da região foi uma estupidez desse tipo, assinado por 3 pessoas. Esses retardados, eles são responsáveis. E o que acontece com eles? Nada. E aí vem a insegurança, você não confia mais em nada. Você não confia no governo federal, não confia no estadual e não confia no municipal. E as coisas boas que são feitas pelos 3 governos? Não tem divulgação. E aí você só começa a entrar no mundo da negatividade, no mundo de que você vê tudo preto, que você não consegue ver nada colorido, porque tudo é uma grande porcaria. E se não for bem difundido o que é feito de bom, como é que você vai saber das coisas boas que estão sendo feitas pelos respectivos governos? Quer saber? Vou encerrar. Hoje está brabo. O tal do Itzel, não vou nem dar adjetivos para ele. Talvez não conste adjetivos suficientemente claros que possa definir esse cidadão. Esse cidadão fez uma promessa de campanha dizendo o seguinte: a detestável vistoria, que é feita anualmente nos carros no Rio de Janeiro, e que custam 200 e tantos reais, mais 30 ou 40 ou 50 ou 60 para a emissão do certificado verde, aquele verdinho, é uma grana. E ainda, grande parte da vistoria não era feita por defeito do equipamento de medição de emissão de gases de CO2. E, além disso, sujeita a 50 reais para cada examinador para não fazer vistoria, que era um antro de corrupção total,
público e notório. Esse cidadão fez a promessa de campanha de acabar com algo que todo mundo odiava, que era a tal da vistoria. Enquanto os carros da polícia andavam sem pneu, sem para-choque, sem retrovisor, tudo esculhambado, estavam multando nas estradas carros que ele dizia que não passou na vistoria. Mas o carro da polícia, isso aí eu vi, ninguém me contou, todo arrebentado. Mas tudo bem, tudo bem. Mais um lance de que você não pode conviver num ambiente desse, do qual não há respeito ao cidadão em função das forças que deveriam ser exemplos, e não são exemplos de nada. Bom, aí fez o seguinte, decretou, está encerrada, não há mais vistoria nos carros. Ponto. Vírgula. No entanto, a cobrança dos valores, como se a vistoria existisse, continua em vigor. Aí todo mundo pulou. Claro, se o cara não presta o serviço, como é que ele vai cobrar? Absurdo, falta de bom senso, falta moral, falta de tudo. Esse é o Brasil de hoje. Aí houve uma ação pública, várias ações públicas em cima disso, para poder questionar esse absurdo. Decisão do juiz, pague-se. Pague-se. Ora, para quem ganha 30 mil por mês, como um juiz ganha a maioria, é mole pagar 200 e tantos reais por um serviço que não é prestado, sem falar na parte moral que é dolorosa, por não existir. Mas e o cara que paga 1.200, 1.300, ganha 1.300 reais por mês, pagar mais de 10% do que ganha para fazer uma vistoria que não existe, num carro que está pagando a prestação, Deus sabe como, uma gasolina R$ 7,00 o litro, para encher o bolso da Petrobras, que orgulhosamente anunciou lucros de 3 bilhões no trimestre passado? Caramba, que país é esse? Onde é que nós estamos? Eu sei. Onde nós estamos, eu sei. Não está bom. Mas para onde nós vamos? Essa é a grande interrogação. Muito obrigado, foi uma satisfação grande em retornar aqui. Muito obrigado e até breve. Japoneses da pátria, filhos, prepotente a mãe gentil, já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil, já raiou